Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos abordar o aspecto mais importante de se tocar violoncelo, que é a produção sonora nesse belíssimo instrumento. Então, nós vamos dar um enfoque especial na mão direita, que é a mão que conduz o arco. O primeiro exercício que nós vamos fazer, bem objetivamente, é você relaxar sua mão direita sobre a sua perna direita, com a palma da mão virada para cima. É bem possível que os seus dedos eles fiquem já naturalmente curvados assim. Aí você vai projetar a ponta do dedão atrás do dedo médio. Mas observe que não é ponta com ponta, é a ponta do dedão na junção dessas duas falanges. Mão bem relaxada, juntou o dedão, e aí você já vai estar nessa postura. Logo depois disso, você vai segurar o arco na vareta com a mão esquerda, para que a mão direita, ao ter feito essa postura, você não faça nenhuma força. E aí você vai colocar essa posição de mão no talão do seu arco. Observe a posição do mindinho, do anelar, do dedo médio e do dedo indicador, ok? A referência que nós vamos criar aqui é que o nosso dedo médio, que é o maior dedo da mão, fica no meio da mão, encoste nessa partezinha de metal que tem no talão. Ok? E o dedão flexionado. Certo? Mão bem relaxada, e você vai fazer esse exercício. Ó. Você vai correr a mão esquerda para a ponta do arco e vai fazer esse exercício assim, ó, com a sua mão direita. Para que você crie essa sensação de que a mão precisa ficar bem relaxada, ok? Feito isso, nós vamos aplicar essa postura ao instrumento. Você vai posicionar o seu arco na corda Ré, sobre a corda Ré, bem no comecinho do arco, que a gente chama essa região de talão ou de metade inferior do arco. Sempre utilizando a mão esquerda para quando você precisar suspender o arco. Para que a nossa mão direita fique extremamente relaxada, ok? E aí você vai fazer esse exercício de trocar de corda sem fazer som, para você perceber o movimento que o braço direito faz quando a gente troca de corda. Ó. Observe que eu não estou erguendo o arco, eu só estou fazendo um movimento de gangorra. Quando eu estou com o meu arco na corda Lá, o meu cotovelo assume essa altura. Conforme eu vou trocando de corda, você vai observar que o meu cotovelo vai mudar de ângulo, olha só. E isso é um ângulo de cotovelo para quando eu estou na metade inferior do arco. Depois eu vou deslocar o meu arco pro centro dele, que é o meio do arco, e fazer exatamente o mesmo exercício, ó. Corda Lá, corda Ré, corda Sol e corda Dó. A partir do meio do arco, a gente começa a utilizar uma técnica chamada de pronação ou pressão, que o dedo indicador faz sobre a vareta do arco. Ok? Então são forças opostas. O dedo indicador vai fazer força para baixo, esse movimento, e o polegar vai fazer força para cima. Ok? Mas é só um pouquinho. Então agora quando a gente for fazer esse exercício de troca de ângulo, troca de corda, a gente vai aplicar um pouquinho de pronação, um pouco de pressão sobre a vareta, ok? Ó, faça esse exercício em silêncio, sem tocar. Ok? Aí depois nós vamos utilizar a metade superior do arco, que é a ponta. Aqui eu vou aplicar toda a minha força de pronação. Ou um pouco mais do que eu estava aplicando no meio do arco. E fazer exatamente o mesmo exercício. Você vai observar a abertura do braço direito quando eu estou na região da ponta do arco, na corda Lá. É a maior envergadura. Mas observe que eu não estou subindo o ombro. Ele está relaxado, ok? Então a gente vai posicionar o arco na corda Lá, depois na corda Ré, corda Sol e corda Dó. Voltou para a corda Lá,
Tá vendo? Ok? Agora a gente vai fazer o exercício tocando o nosso instrumento. O que a gente vai ter que prestar muita atenção agora? Na posição de mão direita e também no ponto de contato da crina com a corda. Quando eu estiver puxando ou empurrando o meu arco, eu não devo ficar variando o ponto de contato, ok? Olha só, vou dar um exemplo na corda Ré. Ok? É assim que eu preciso que você faça. O que normalmente acontece? Quando eu começo a puxar meu arco, o ponto de contato muda, ou seja, eu começo a subir o arco, olha só. Isso acontece com você? Então agora você vai ter que fazer várias vezes um arco longo, na corda Ré, por exemplo, controlando o ponto de contato com a corda, olha só. Você precisa construir uma sensação de que é como se o arco estivesse correndo dentro de um trilho. E você deve aplicar esse exercício de forma lenta em todas as 4 cordas. Observando que quando nós estamos na região da metade inferior do arco, nós já estamos aplicando o peso do arco e o peso do nosso braço sobre a vareta do arco. Conforme eu vou caminhando da metade inferior até chegar à metade superior, eu preciso ir aumentando gradativamente a força de pronação, a pressão do arco, ok? E quem faz essa força de pronação é o dedo indicador, certo? Olha só. Tá bom, maestro, mas por que eu tenho que fazer isso? Pelo seguinte, é para que a gente tenha um som uniforme, tocando tanto na metade inferior quanto na metade superior. Se a gente não aplica essa força de pronação, acontece que a gente vai tocar com uma sonoridade grande na metade inferior e conforme a gente vai chegando na ponta, a gente vai perdendo sonoridade, mais ou menos assim, ó. Então, para a gente ter uma sonoridade uniforme, a gente tem que, conforme vai andando para a metade superior, aumentar a pronação e conforme a gente volta para a metade inferior, que é o tablão, a gente diminui a força de pronação. Aplique esse exercício em todas as cordas, olha só. Observando o ângulo do braço. Conforme eu vou vindo para as cordas mais graves, corda Sol e corda Dó, na corda Dó principalmente, que é a mais grave, na hora de eu iniciar a minha trajetória aqui, eu já tenho que aplicar um pouco de força de pronação. Porque como é uma corda mais grossa, a gente precisa de um pouco mais de energia para fazer ela vibrar. Às vezes a gente vai fazer esse exercício de arco e o som da corda Sol, da corda Dó, desculpe, sai assim. É porque ela não está vibrando de forma plena, olha só. Viu a diferença? Muito bem, e para concluir essa aula, para você fortalecer um pouco mais a sua mão direita e todo o braço direito, você além de fazer um arco longo, você vai tocar cordas duplas. Aqui eu sugiro a corda Sol e a corda Ré, ó. Comece por Sol e Ré, depois você vai fazer Ré e Lá. E por último, Dó e Sol. Ok? Espero que isso tenha contribuído com a construção da sonoridade do seu instrumento. Se você é aluno iniciante, faça esse exercício. Você é aluno intermediário ou avançado, faça esse exercício também,
Porque normalmente a gente presta muita atenção no movimento de mão esquerda, a gente gasta muito tempo querendo tocar notas curtas, muitas notas, notas rápidas, e esquece de construir a sonoridade do nosso instrumento. Então a gente precisa fazer exercícios também para a mão direita, para fortalecer a mão direita, resgatar uma postura natural dessa mão e fortalecer toda a musculatura do braço direito para que a gente tenha um som bonito e não sinta dores na hora de tocar, certo? Faça isso todos os dias. Quando você pegar o seu instrumento, faça esses exercícios como se fosse o café da manhã, independente da hora que você for tocar, ok? Então essa é o passo número 1 para você alcançar uma sonoridade incrível no seu instrumento. Bons estudos!